Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem nessa nossa fase de combate à pandemia. E nós estamos aqui para trocar uma ideiazinha sobre história do Brasil. Preciso que vocês abram, por favor, a apostila de vocês, para vocês poderem acompanhar comigo. Nós estamos na página 196 da apostila. Eu vou projetar também a apostila aqui na nossa tela para a gente poder conversar sobre algumas coisas, tá bom? Então dá uma olhada aqui comigo. O tema da nossa aula de hoje é contrastes do Brasil republicano. Qual é o nosso objetivo? Agora que a gente já estudou a história do Brasil República e a gente já conversou sobre coronelismo, a gente conversou sobre política dos governadores, a gente conversou sobre convênio de Taubaté, a gente conversou sobre política do café com leite, a gente entendeu como é que as oligarquias se uniram para governar o Brasil, seguindo a liderança da oligarquia do café de São Paulo e Minas Gerais. A gente já tentou compreender como é que esses grandes fazendeiros faziam para controlar a população através do coronelismo. Agora a gente já pode olhar para esse novo tema aqui. Contrastes do Brasil republicano. O que quer dizer o termo contrastes, gente? Contraste quer dizer quando duas coisas opostas, né, de característica oposta, vão entrar em choque. Então, contrastes do Brasil republicano se refere ao fato de que o Brasil não era uma realidade única nesse período da República, chamada de República Velha ou República Oligárquica. O Brasil não era só o que os grandes fazendeiros queriam que o Brasil fosse ou queriam que o Brasil parecesse. O Brasil era, na verdade, uma realidade em que, uma sociedade em que, uma economia, um país em que, de um lado, a gente tinha o mundo, a realidade onde as elites conviviam, uma realidade onde os grandes fazendeiros controlavam o poder e criavam uma imagem da sociedade para eles próprios e para o mundo, e tinha a realidade do povão, a realidade dos trabalhadores nas cidades, a realidade da população camponesa, que ainda era a maioria da população brasileira. Nessa época a gente considera aí que pelo menos 70% a 80% dos brasileiros ainda viviam na zona rural, trabalhando nas fazendas ou vivendo nas pequenas cidades controladas pelos coronéis grandes fazendeiros. Então, é um Brasil de contrastes. Dá uma olhada na imagem aqui, gente, que abre o nosso capítulo 4. Olha que interessante. A imagem de cima, a primeira imagem, que é essa que eu estou mostrando, é um anúncio da loja O Bon Marché, em Manaus, em 1910. Então isso aqui deve ter saído num jornal, fazendo um anúncio dessa loja destinada às mulheres ricas das famílias mais poderosas de Manaus, lá no Amazonas. Então dá uma olhada, o estilo das vestimentas que estão sendo vendidas aqui, ó. É um estilo completamente europeizado, tanto para as crianças, isso aqui é um manequim infantil, olha só, manequim feminino, manequim de menininho, quanto para as senhoras e damas. O estilo e a elegância dos vendedores, a elegância da loja, tentando dar uma cara de europeização para o Brasil, né? Esse é o grande lance. As elites queriam que a imagem que o Brasil desenvolvesse, a aparência, a fachada da sociedade brasileira fosse uma cópia das modas e da modernização europeia. Isso aparece nesse anúncio da loja. Agora, olha na imagem de baixo. A imagem de baixo, intitulada Os Confins do Brasil, o que ela mostra? Ela foi publicada na revista O Malho e mostra seringueiros no Acre em 1911. Seringueiros são quem? Os trabalhadores da extração de borracha, de látex para fabricar borracha. Então veja, enquanto a vida das elites era isso aqui, que a imagem de cima apresenta, a vida do povão era isso aqui. Casas improvisadas, miséria, pobreza,
falta de estrutura, não tinha nada de europeizado. Se a gente olhar a próxima página, então, isso fica ainda mais claro. Dá uma olhada. Na página seguinte, nós temos aqui mulheres em um dos bares de uma exposição comemorativa na cidade do Rio de Janeiro, em 1908. Então, olha o estilo da moda. Isso aqui não tem nada a ver com a realidade, nem com o clima do Brasil. Olha a elegância do ambiente. Né? Isso aqui poderia muito bem ser uma foto de Paris no mesmo momento histórico, em 1908 que essa foto foi tirada. Podia muito bem ser Paris ou Londres, porque era esse o padrão de aparência, o padrão cultural, o padrão de fachada, de civilização europeizada que as elites queriam dar para o Brasil, que os grandes fazendeiros e suas maneiras de viver queriam demonstrar do Brasil. Agora, olha o que era a vida do povão. Aqui é uma foto 4 anos antes, então é na mesma época, começo do século XX, é uma foto de um cortiço no Rio de Janeiro. O que era o cortiço? Cortiço eram as habitações populares das pessoas pobres que alugavam quartos ou cômodos dentro de casarões velhos, antigos, todos destruídos, sem estrutura nenhuma, cheio de remendo, de madeira, improviso, roupa pendurada. E olha a quantidade de crianças, a quantidade de famílias vivendo em pequenos cômodos, em espaços estreitos e insalubres, quer dizer, sem condições mínimas de higiene, saneamento básico, sem acesso à energia elétrica, sem acesso a água encanada e esgoto. Então, enquanto a elite vivia o luxo, a elegância e a europeização dessa realidade, as famílias pobres viviam essa realidade. Então isso é um contraste, clarissimamente um contraste do Brasil republicano. A realidade das famílias ricas, que queriam demonstrar uma cultura e uma civilização europeizada, e a realidade das famílias pobres, que além de ver na pobreza, na miséria, na precariedade, na falta de condições, desenvolviam o que a gente chama de cultura brasileira propriamente dita, né? Nas suas vestimentas, na sua alimentação, nos jogos, esportes e atividades que essa galera realizava. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui no Brasil a formação do que foi apelidado de a Belle Époque brasileira. O que significa essa ideia de Belle Époque brasileira? Significa a ideia de que no Brasil, assim como na Europa no mesmo período, a sociedade vivia uma Belle Époque, ou seja, um momento de refinamento, de elegância, de modernização e desenvolvimento. Mas assim como na Europa, essa realidade não era uma verdade para todo mundo, porque os trabalhadores e as populações das colônias europeias viviam numa situação bastante ruim, aqui no Brasil também não era uma realidade para todo mundo. Porque as populações periféricas, os trabalhadores, as camadas populares marginalizadas também não viviam essa bela época de uma filosofia positivista, a busca do progresso, de uma realidade urbana modernizada, copiando o estilo arquitetônico, as lojas, os bulevares, os calçadões, com as modas comerciais e consumistas europeias. O povão não vivia isso. No máximo, o povão vivia isso trabalhando para os ricos. Mas a realidade da sociedade brasileira era então uma realidade de contrastes. Dá uma olhada aqui, ó, nesse texto, que a gente está na página, deixa eu ver, 198. Dá uma olhada. Né? O reflexo dessa Belle Époque, dessa imagem de uma sociedade moderna, europeizada e desenvolvida, que copia as modas europeias, porque a elite queria dar essa mesma impressão, ela se reflete até na organização das cidades. O Rio de Janeiro, em 1904, vai sofrer um processo de reurbanização. O que quer dizer reurbanização? De reforma urbana, para aquele velho Rio de Janeiro, que tinha uma característica ainda colonial, né, de ruas estreitas, de falta de estrutura de saneamento básico, no mesmo espaço no centro da cidade, perto das praias, conviverem casarões e mansões da elite mais rica, de grandes fazendeiros, oligarquias, junto com os
cortiços e casebres das famílias pobres. Então, para limpar essa pobreza misturada com a riqueza, para limpar esse Brasil popular misturado com o Brasil elitista, para limpar esse Brasil brasileiro misturado com o Brasil Belle Époque copiando a Europa, os governos do café, especificamente o governo do presidente Rodrigues Alves, o que eles fizeram? Tentaram reurbanizar o Rio de Janeiro. Então dá uma olhada aí, por favor, nessa página 198, para a gente ver algumas características desse mundo da Belle Époque, que era uma fachada, era uma maneira de apresentar o país, de apresentar a realidade brasileira, escondendo a pobreza, escondendo a realidade das classes populares, para dar uma característica mais moderna e europeizada para a fachada, para a imagem do país. Então, olha lá, uma nova capital federal, novas cidades. Acompanhe comigo a leitura, por favor, página 198. Quando os representantes dos cafeicultores assumiram o governo republicano, procuraram adequar, adaptar a capital federal, Rio de Janeiro, aos padrões das grandes cidades europeias, construindo novos edifícios, embelezando a cidade, impondo aos moradores um novo estilo de vida. A ideia era copiar essas cidades europeias e varrer dessa forma os resquícios do governo imperial, ou seja, tudo que tivesse sobrado de semelhante que lembrasse o governo imperial, que lembrasse a época colonial do Brasil, a ideia da república oligárquica comandada pelos cafeicultores era esconder isso, era varrer isso, era tirar isso do centro das cidades principais. Então, por isso que vai ter reurbanização no Rio de Janeiro, vai ter reurbanização em São Paulo, vai ter no Recife, vai ter em Salvador, né? Vão construir Belo Horizonte, exatamente por isso, ó. Cafeicultores e outros fazendeiros financiavam artistas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, sanitaristas, que a gente para cuidar de saneamento básico, para acabar com doenças e epidemias, e intelectuais que modernizaram a cidade. No caso, a cidade aqui é o Rio de Janeiro, mas isso se aplica a todas as principais cidades do Brasil na mesma época. Outros grupos que prosperavam economicamente, que ficavam cada vez mais ricos e importantes em termos de grana, como banqueiros, comerciantes exportadores, profissionais liberais, também apoiavam a modernização das cidades e desfrutavam dessa modernização. Então veja, são as camadas mais ricas e poderosas da sociedade tentando criar uma nova imagem da sociedade brasileira, uma nova característica da vida urbana das grandes cidades, copiando a moda europeia, para que eles pudessem desfrutar disso, para que eles pudessem aproveitar disso, de uma cidade mais moderna, mais limpa, mais com energia elétrica, com água encanada, com melhor estrutura, com mais e melhores condições de vida. Nem que os pobres não conseguissem pagar os aluguéis nessas áreas mais modernas, próximas ao centro, dane-se, os pobres que fossem viver nas periferias, ou no caso do Rio de Janeiro, formando favelas nos morros. Porque o que interessava para as elites, para as camadas intelectualizadas, mais ricas e mais importantes da sociedade, grandes fazendeiros, banqueiros, profissionais liberais, etc., era conseguir viver numa realidade que copiasse o estilo europeu. Então dá uma olhada de novo aqui, ó, nas fotografias, começando por esse palácio aqui no lado esquerdo da página. Novos teatros foram construídos no Rio de Janeiro, sendo o principal deles o Teatro Municipal. Sua inauguração, em 1909, foi noticiada pelo Jornal do Comércio em 15 de julho. Então, ó, esse textinho aqui é um trecho do que foi escrito no jornal, na época da inauguração do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, em 1909. Escreveu o Jornal do Comércio. Inaugurou-se ontem o suntuoso é chique e elegante, o suntuoso monumento, que é o teatro. O edifício colossal e soberbo, gigantesco e assim, com um tom de superioridade, parecia uma imensa mole de granito, mármore, ouro, bronze e vidros. Um imenso monumento de pedras nobres e metais preciosos,
vidros elegantes, resplandecendo à luz branca que jorrava do seu bojo numa fulguração que deslumbrava. Ou seja, o teatro era tão chique, tão elegante, feito de mármore, granito, ouro, bronze, vidros muito chiques e elegantes, que a luz elétrica das lâmpadas fazia brilhar esse edifício. Aí ele continua. Carros e automóveis numa fila interminável, então está querendo destacar, né, que a elite vivia realmente uma vida tentando copiar a Europa, comprando automóveis, comprando carros, para ter uma condição de vida mais próxima daquilo que a burguesia europeia vivia. Carros e automóveis numa fila interminável chegavam apressados e despejavam na rua 13 de Maio e Avenida Central homens encasacados e enluvados e senhoras que escondiam sob vistosas capas e amplas mantas o luxo das toaletes, a riqueza das joias, as nuvens de rendas, as ondas de perfume. Olha que elegante. Aqui, ó, nós temos uma outra imagem da hora, que é a imagem da confeitaria Colombo, que era como se fosse um café, onde a elite reunia para literalmente tomar café, comer um bolinho, ficar trocando ideias sobre política, conversar sobre filosofia, sobre arte, para demonstrar a sua superioridade sobre o resto do povo, né? Olha lá, no início do século XX, prosperaram as confeitarias e os salões elegantes, que se tornaram ponto de encontro de pessoas que se consideravam modernas. Na confeitaria Colombo, as senhoras da cidade se reuniam para o chá da tarde. À noite era a vez dos intelectuais e artistas desfrutarem do seu ambiente europeu. A confeitaria era tão concorrida, era tão procurada, que precisou construir um salão superior, né, um segundo andar, para acomodar a elite que a frequentava. A casa funciona até hoje e é um dos grandes marcos do centro do Rio de Janeiro. Essa fotografia foi tirada em 1922. Então, é essa imagem da europeização. Aqui, ó, a gente tem... Aqui a gente tem uma fotografia da Avenida Central, no Rio de Janeiro, né, que vai ser um dos grandes símbolos do novo Rio de Janeiro moderno e europeizado. Isso aqui era uma ruazinha estreita antes da reforma do Rio de Janeiro, onde tinha um monte de casa, loja, pequenos prédios que misturavam comerciantes com moradia de gente pobre e palácios de gente rica. O que o governo fez? Né? O presidente da República, na época, chamado Rodrigues Alves, que era um cafeicultor paulista, nomeou como prefeito do Rio de Janeiro um engenheiro chamado Pereira Passos, encomendou para o Pereira Passos um projeto de reurbanizar, derrubando o velho conjunto de casas e lojas comerciais de pobres e miseráveis na região, e mandou construir no lugar uma larga avenida, onde fosse possível as pessoas circularem, os automóveis circularem, os negócios circularem, né? Com lojas elegantes, com vitrines com a moda europeia, palácios, como a gente vê aqui na foto, ó, palácios com um estilo arquitetônico elegante, chique, né? Palácios de governo, moradia de apartamentos e mansões para os grandes fazendeiros, grandes comerciantes e banqueiros poderem morar no centro, próximo do mar, né? Com uma vista maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro e tal. Então essa é a nova cara desse Brasil Belle Époque que a elite queria construir, para ela mesma poder desfrutar dessa elegância e para poder excluir os pobres, né? Então veja, não tem gente pobre como vendo aqui. O máximo que tem gente pobre é trabalhador que está indo para trabalhar, ou está voltando para casa depois do trabalho. Né? Iluminação elétrica, os fios da energia elétrica passando subterrâneos já nessa época, olha que legal. E aí diz o seguinte aqui, ó, acompanha o texto comigo. Durante a presidência de Rodrigues Alves, iniciou-se uma grande reforma urbana da capital, Rio de Janeiro. Sob a liderança do prefeito Pereira Passos, foram implantadas redes de esgoto e de distribuição de água. Cortiços foram destruídos e seus antigos moradores transferidos para bairros periféricos para a construção dessas grandes avenidas como a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, que ligava o Porto ao bairro da Glória. A exemplo da expropriação da cidade
Ou seja, expropriação é quando a cidade é tomada por alguém. Então, do mesmo jeito que aconteceu na época da vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, que o rei de Portugal simplesmente expulsou pessoas das suas casas para dar lugar para a nobreza portuguesa, da mesma forma, essa expropriação, essa expulsão de pessoas do local onde moravam, para isso ser apropriado. Expropriado é quando é tirado de alguém, apropriado é quando alguém toma no lugar. Então os pobres foram expropriados para que pudesse construir essa cidade elegante, luxuosa e monumental. A ação que desabrigou os moradores dos cortiços foi chamada de Bota Abaixo, de Pereira Passos. Bota Abaixo quer dizer derruba as casas pobres e os prédios antigos da população trabalhadora. Tudo foi feito em nome da modernidade, do sepultamento, do enterro, né, de um Brasil monárquico e atrasado. Na fotografia de Marc Ferrez, nós vemos a Avenida Central em 1906, logo na sua inauguração. Olha só, tem mais outras fotos aqui, ó. Essa foto é de Manaus. Então, olha só, as demais capitais do país também passaram por um processo semelhante de reurbanização, de reorganização do espaço urbano, de reconstrução da cidade de uma maneira mais monumental, mais europeizada, mais copiando a moda da modernização europeia. Estradas de ferro foram construídas, redes de esgoto e de água foram implantadas e postes de luz, de iluminação elétrica, passaram a iluminar a vida noturna. No norte do país não foi diferente. Cidades como Manaus e Belém viveram esse processo de modernização urbana financiado pelos lucros da borracha, né, pelos lucros dos grandes fazendeiros que exploravam os trabalhadores da floresta para extrair látex e exportar o látex para a fabricação de borracha nas indústrias europeias e estadunidenses. Nessa fotografia, o centro da cidade de Manaus, entre 1901 e 1902. Observe ao fundo e à direita, aqui ó, o Teatro Amazonas, além da larga avenida, Teatro Amazonas está aqui, né? Além da larga avenida, me perdi. Aqui, na fotografia, no centro de Manaus, observe ao fundo e à direita o Teatro Amazonas, além da larga avenida, destacam-se os postes de energia elétrica. Né? Essa outra imagem é um cartão postal, aqui interessante, tem até o carimbo do selo aqui. Entre 1912 e 1916, o prefeito Joaquim Seabra dedicou-se a modernizar a cidade de Salvador. Foram demolidos velhos casarões, construídas avenidas e eliminadas marcas consideradas de atraso colonial. Então a velha Salvador foi quase inteira derrubada para construir uma nova cidade mais moderna. Na fotografia, a Avenida 7 de Setembro, construída nesse período. Espaços como esse, europeizados, tornaram-se cartões de visita para investidores estrangeiros que não mais encontrariam nas ruas do centro os negros, os cortiços, as ruas estreitas e escuras e a cultura popular. Tudo isso foi proibido, capoeira foi proibido na cidade, né? Manifestações do povão, nem pensar. Agora, olha o contraste aqui, ó. Formação das favelas, tá vendo? Que coisa doida. Parece uma foto de uma periferia das grandes cidades em qualquer lugar do Brasil hoje em dia. A maior parte dos brasileiros foi apartada, foi afastada dessa modernização, segregada, ou seja, isolada nas periferias, privada, proibida de ter acesso aos recursos usufruídos pelas elites, né? Aquela modernização, saneamento básico, energia elétrica, nada disso chegava nas periferias. Como a eletricidade, as novas formas de entretenimento e os modernos meios de transporte. Na fotografia, o Morro da Favela, na cidade do Rio de Janeiro, por volta de 1920. Mais tarde, a área passou a se chamar Morro da Providência. No entanto, a palavra favela se tornou sinônimo para um conjunto de habitações em que não existe infraestrutura. Os morros e as periferias de todo o país se tornaram refúgio para as pessoas pobres, expulsas das áreas centrais durante essa modernização, essa reurbanização. Então, gente, é isso que está acontecendo no Brasil como um todo, né? Está acontecendo a formação desse novo Brasil, que vai deixar a maioria do povo excluído dos benefícios dessa modernização na época da República. Por isso que o que nós vamos observar é que vão acontecer inúmeras revoltas e movimentos populares
contra essa realidade de exclusão dos pobres, de coronelismo, de fome, miséria e desigualdade social, de falta de direitos, falta de liberdade, falta de participação política. Então, esse Brasil da Belle Époque, que era a Belle Époque para os ricos, para os poderosos, para as pessoas que viviam e tinham dinheiro nas grandes cidades. Mas era uma belle merde, ou seja, uma bela de uma porcaria para as populações pobres. Esse Brasil, que era europeizado e moderno no centro, onde viviam as pessoas mais ricas e poderosas. E era um Brasil popular, com a cultura, a dinâmica e a riqueza da cultura brasileira, sendo perseguida, sendo proibida, sendo escondida para dar essa imagem de um Brasil novo, moderno e europeu. Esse conflito entre os poderosos e os sem poder, os ricos e os trabalhadores pobres, aqueles que tinham direitos, viviam essa modernização, desfrutavam desses privilégios, e as camadas populares excluídas, marginalizadas, sem participação, sem direitos e sem liberdade para viver o seu modo de vida, esse contraste todo vai levar a movimentos, revoltas e lutas populares. Então, dá uma olhadinha aqui comigo na apostila, rapidão, ó, os excluídos da República. Nós vamos ter vários e vários movimentos de resistência e de luta por melhores condições pelas camadas populares. Alguns vão ser da zona rural, como, por exemplo, os cangaceiros, a chamada Guerra do Contestado, a chamada Guerra de Canudos, são movimentos rurais que acontecem na zona rural, ó, Canudos, Contestado, Canudos é na Bahia, Contestado é na divisa do Paraná e Santa Catarina, Cangaço é no interior do Nordeste. Nós vamos ter também movimentos urbanos, que a população das cidades vai reagir contra as desigualdades. Então vai ter a revolta da vacina, uma revolta do povo pobre do Rio de Janeiro que foi expulso do centro da cidade pela reurbanização. Esse povo vai tentar reagir para mostrar que não suporta mais essa situação de exclusão e de tratamento inferiorizado. Então é a revolta da vacina. Nós vamos ter também a revolta, aqui ainda é a revolta da vacina, as lutas do movimento operário, a formação de sindicatos, greves, revoltas, ideias socialistas, comunistas se desenvolvendo aqui no Brasil também, né? Movimento operário nas cidades e nas indústrias que tinha no Brasil. Nós vamos ter greve, nós vamos ter a luta da população negra por melhores condições. Então nós vamos ter, por exemplo, a revolta da chibata, feita por marinheiros negros contra os maus tratos, os castigos físicos e a miséria que os trabalhadores da marinha tinham que enfrentar. Nós vamos ver, então, uma série de movimentos. E aí, o que nós vamos fazer, gente? Eu vou encerrar essa videoaula, porque no nosso próximo encontro, nós vamos fazer uma live, né? Uma aula ao vivo, para a gente combinar a organização da nossa aula como seminários sobre as revoltas populares. Então eu tentei dar um panorama da Belle Époque brasileira, que eu já tinha mandado um videozinho para vocês assistirem e fazerem uma redação, lembram? Agora eu tentei dar uma explicação do que foi essa Belle Époque brasileira. E o próximo passo é a gente conversar sobre as revoltas populares, o próximo passo é a gente entender esses movimentos rurais, Canudos, Contestado e Cangaço, e esses movimentos urbanos, revolta da vacina, revolta da chibata e movimento operário. Então são 6 temas que a gente vai estudar junto, fazendo seminários. Seminários, como é que vão funcionar? A gente discute na segunda-feira na nossa live, beleza? Agora eu vou encerrar a videoaula, vou mandar para vocês um roteiro de estudos junto com o link desta videoaula, para que vocês possam estudar direitinho e fazer alguns exercícios para a gente já. Tá bom? Que vocês vão ter que me entregar, hein? Por favor. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela colaboração de vocês e a gente se encontra na aula ao vivo no nosso próxima semana. Um beijo.